Durante a pandemia do Covid-19, né, eu estava de plantão e um colega meu, ele estava sendo levado, né, a ele a comunicação de que seria internado no CTI, né, ele é anestesista também, pelo motivo do qual a febre dele não passava, né? E nesse momento, mandei uma mensagem assim para ele: olha, eu vou orar aqui por você e essa sua febre, ela vai ceder e eles não vão te levar para o CTI. Não fique preocupado. Isso aconteceu em 5 minutos. Não foi uma espera demasiada sofrida. 5 minutos. E aí, após passar esse curto período, ele escreve, né, logo após a mensagem que eu coloquei, enviada a ele, que a febre havia cessado inexplicavelmente, e aí eles desistiram de levar ele para o CTI. Eu falei, olha, que poder é esse? Meu nome é José Renato Carneiro, eu sou médico, me especializei dentro da medicina em anestesia. E antes de Jesus, eu era o mesmo filho dele. Ele já sabia isso, como sempre soube, mas eu o procurava porque não o conhecia. Eu morava do lado de uma igreja católica. A minha família, os meus pais são católicos, tanto maternos quanto paternos. E a minha relação com a igreja católica era sempre uma relação, porque meus pais não me obrigavam a ir à missa, mas existia aos domingos uma missa às 10 horas da manhã, que era promovida para as crianças. E a minha presença ali na igreja, quando eu ia, existia sempre uma desconfiança se Deus habitava aquele lugar. E a repetição de fatos e de coisas que aconteciam durante a celebração de uma missa, a repetição não era bem recebida. De alguma forma, eu sabia que Deus poderia estar presente. E a forma como eu interpretava que Ele estava presente nunca foi pelas palavras que o padre dispensava a todos, e sim no momento das canções, né, como posso dizer, do louvor. Era nesse momento que eu identificava a presença de Deus, e uma presença, não uma presença externa, mas uma presença interna. Aquela presença, ela transformava, fazia uma certa até ebulição no meu coração, e isso promovia o acúmulo de lágrimas nos olhos, né? Eu era criança. O que faltava para eu poder intensamente, a todo momento, a todo instante, identificar a presença de Deus, era não somente reconhecê-lo através das emoções, né, de sentir o fervor dele no meu coração, era também identificando ele na palavra, né, a palavra que a todos recomendam que escutem, porque ele diz a todo momento a palavra que está dentro da Bíblia. Mas eu tinha uma certa resistência à leitura da Bíblia, porque eu achava que a leitura da Bíblia não me acrescentava esse entendimento, né? Eu pude, durante muito tempo, sofrer esse tipo de inquietude, e sofri através de questionamentos, né? Questionamentos internos comigo mesmo. A partir do momento, então, que eu me dediquei mais a ouvi-lo através da palavra, lendo
posts que a minha mulher colocava, né, publicava nas mídias sociais, eu identifiquei que ali existia um conteúdo, uma palavra, uma mensagem. Era Deus falando através dela e utilizando ela para me informar que ele realmente existia e que não era somente uma determinada emoção. Eu fui muito questionador durante muitos anos. Questionava muito as coisas. Eram questionamentos. E a única, entre aspas, doutrina que não me gera questionamento é quando Deus fala comigo. E Deus fala. Deus fala comigo, Ele mesmo. Deus fala comigo através de outras pessoas. E esse é o momento importante. É o momento onde você identifica essa paz necessária para poder seguir. Seguir aonde todos um dia estarão lá. E não nas possibilidades de incorrer em algum erro. Então, são esses questionamentos que me fazem hoje a não tribular, a não andar em caminhos tortuosos. Houve algum ponto na sua vida em que houve uma revelação maior, em que houve um turning point, uma mudança? Houve um momento durante essa minha jornada à procura de Deus que sim, que houve uma identificação real com Ele. E agora eu estou falando isso como até médico, não como uma pessoa dando um testemunho pessoal, mas com efeitos sobre a minha atividade médica. Durante a pandemia do Covid-19, né, eu estava de plantão e um colega meu, ele estava sendo levado, né, a ele a comunicação de que seria internado no CTI, né, ele é anestesista também, pelo motivo do qual a febre dele não passava, né? E nesse momento, né, eu conversei com a minha mulher do que estava acontecendo, né, e mandei uma mensagem assim para ele: olha, eu vou orar aqui por você e essa sua febre ela vai ceder e eles não vão te levar para o CTI. Não fique preocupado. Isso aconteceu em 5 minutos. Não foi uma espera demasiada, sofrida. 5 minutos. E aí, após passar esse curto período, ele escreve, né, logo após a mensagem que eu coloquei, enviada a ele, que a febre havia cessado inexplicavelmente. E aí, eles desistiram de levar ele para o CTI. Eu falei, olha, que poder é esse? Né? As pessoas têm que entender que o poder é dele, a gente é o instrumento. O que mudou na sua vida, Renato, depois que você conheceu, teve essa experiência maior com Deus? Então, a partir do momento que a gente tem uma relação com Deus íntima, o que acontece é que o diabo já nasce derrotado. Então aquela vozinha que às vezes fica nos importunando e que nos promove uma ausência de sentido para várias situações. Exemplificando melhor, pessoas doentes querem se suicidar e aí vem aquela vozinha, né, eu imagino, né, na cabeça das pessoas que estão passando por problemas, eu vou julgar aqui dessa ponte. Então, essa vozinha desaparece, porque é só invocar o nome de Jesus, de Deus, que de repente ele cai por terra e é derrotado. E isso nos confere um chão, um tapete para pisar. E a gente com certeza consegue caminhar em paz. Então, a partir do momento que Jesus entra na vida de qualquer um e como entrou na minha, tudo muda. Tanto no aspecto
pessoal de sentimento, de realização. Tudo muda em relação aos pais, tudo muda em relação aos filhos. E aquilo que a gente considera imutável, como se fosse uma cláusula pétrea, desaparece. Porque Ele é o Senhor dos impossíveis. O que você falaria, Renato, para pessoas que querem se achegar a Deus e não sabem como? Bem, a primeira coisa que eu diria para essas pessoas que ainda estão à procura de Deus, não precisa ir muito longe. Basta querer se abrir, deixar Ele entrar. Não precisa ir muito longe, de modo algum. Procure Ele, procure ouvi-lo. Use algum dos seus sentidos para detectar a presença. Ele está. Se você ainda assim ficar desconfiado que não, vá na palavra e Ele vai lhe dizer em voz alta e você vai ouvir.